Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 380 ao 384 e vão ter como tema central o homem como imagem e comunhão. Lembro que estamos estudando a criação do homem, ou seja, a antropologia teológica no catecismo da Igreja Católica. Bom, esses pontos nos trazem as seguintes informações. Ponto 380. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiaste o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse o domínio sobre todas as coisas. Ponto 381. O homem foi predestinado para reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem de Deus invisível. Colossenses 1:15. Para que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. 382. O homem é uma unidade de corpo e alma. A doutrina da fé é afirmada que a alma espiritual e imortal foi criada imediatamente por Deus. Ponto 383. Deus não criou o homem solitário. Desde a origem criou o homem e mulher. Gênesis 1:27. A sociedade dos dois realiza a primeira forma de comunhão entre pessoas. Ponto 384. A revelação dá-nos a conhecer o estado de santidade e justiça originais do homem e da mulher, antes do pecado. A amizade de ambos com Deus deriva da amizade de ambos com Deus deriva a felicidade da sua existência no paraíso. Bom, neste ponto, o catecismo ele vai fazer uma síntese da antropologia teológica. Então, esses pontos são um resumo de tudo aquilo que foi visto dentro da antropologia teológica. Porque as próximas temáticas, nós vamos entrar na queda, o pecado, né? Então, mas assim, sintetizando, ou seja, sinteticamente, o que esses pontos que são 380 a 384 nos trazem aqui para a nossa reflexão. Primeiro, eles reafirmam toda a antropologia, são pontos centrais. A imagem de Deus, a unidade da alma, não criado solitário. Então, é núcleo da antropologia cristã que condiciona toda a teologia sacramental, moral e pastoral. Ou seja, fomos criados para Deus, fomos criados bons, fomos criados com propósito, fomos criados equilibrados. Esse estudo ele nos leva a entender que a base disso é a Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura que nos vai dar o fundamento. Então, as imagens que a Bíblia nos traz, por exemplo, a imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26, 27. Façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. É o fundamento primário. A expressão hebraica tselem, imagem, e demut, semelhança, remete a uma dignidade conferida por Deus e a uma abertura relacional. Imagem, ou seja, feito com dons divinos. Semelhança, para que eu possa me relacionar. O homem é portador de um pacto de representação da criação perante o Criador. É responsabilidade do homem as criaturas. Então, é um domínio responsável que o homem deve exercer para com a criação. Gênesis 1:28 deixa isso muito bem claro. Também ainda no 380, nós podemos ver que alguns textos são lembrados. Hebreus 1:13, Colossenses 15, Cristo como modelo da imagem divina, imagem de Deus invisível. Hebreus apontam para uma Cristo é a perfeita encarnação da imagem. O homem, pela graça, é chamado a conformar-se a essa graça, essa imagem. Outro texto que é bom é Romanos 8:29. E todos esses textos eles vão se articular mostrando a vocação cristológica, ou seja, ser a imagem do Cristo encarnado. A unidade da comunhão. Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 1:27, criou-os homem e mulher.
Esses textos, eles fundamentam essa complementariedade e uma constituição social da pessoa humana. O primeiro núcleo é uma família. Então, um texto sapiencial e paulino, né? 1 Coríntios 11, desenvolve a dimensão relacional dessa vocação humana. Esposos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E refletindo esses pontos dentro da dinâmica da teologia patrística, escolástica, os documentos da igreja, nós podemos aqui recitar, né, vários. Santo Agostinho, na interpretação do Gênesis, né, e nas Confissões, ele enfatiza a imagem do homem criado, né, foi criado e reside na razão da capacidade de conhecer e poder amar a Deus. Essas faculdades que perduram até hoje, embora feridas pelo pecado. Os padres, eles entendem que a imagem, sobretudo, como capacidade relacional e espiritual. A capacidade de se relacionar com Deus está na imagem. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele distingue imagem, similitude ou semelhança, né, que pertence à racionalidade, o intelecto, a vontade, a capacidade de domínio das criaturas, a participação na providência divina. Então a imagem e semelhança, ou seja, a similitude, ela representa isso. Há uma racional da criação imediata, criação imediata por Deus, para Tomás o princípio formador do corpo, a origem da dignidade pessoal. E a escola tomista, não só São Tomás, mas a escola tomista, ela dá ênfase a fundamentar a declaração sobre alma criada diretamente por Deus e sobre a unidade, corpo e alma unidos. Santo Anselmo e a escolástica desenvolveram a noção de imagem que implica na representação de responsabilidade, não identidade ontológica com Deus. Distingue e protege contra antropomorfismos, né? Então, ele diz assim que essa imagem e semelhança, ela não se dá no campo material, porque Deus é transcendente, é puro espírito, mas está na identidade ontológica. Nós somos também criados para a eternidade. Aquilo que teologicamente se faz, né? Deus é eterno, o homem é eterno, tem um princípio, mas não tem um fim. Deus não tem princípio e nem fim. Então, essas relações aqui. Bom, no magistério, nos últimos anos, como é que essa teologia é apresentada? Bom, a dignidade da pessoa humana é afirmada, Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, a antropologia do concílio usa muito esses textos bíblicos para mostrar as reflexões sobre a condição humana, o destino transcendente da comunidade, ou seja, o papel do cristão na humanidade é um trabalho árduo de levar Cristo a toda criatura, para que todos possam entenderem-se como filhos de Deus, né? Nesses pontos 384, então, podemos fazer uma pequena síntese agora. A criação do homem à imagem de Deus, a predestinação para a conformação a Cristo, a unidade entre corpo e espírito, a criação do homem e da mulher para a comunhão, o estado de justiça original. O catecismo aqui serve nesse ponto como uma síntese muito boa para uma catequese pontual. Ou seja, você olhar para esses pontos e dizer assim, o que se fala sobre o homem é isto. É assim que nós vemos o homem. João Paulo II, ele retomou a antropologia personalista nos documentos como Redemptorius Hominis, Familiaris Consórcios, Mulieris Dignitatem, insistindo na dignidade radical da pessoa, no caráter
relacional do sexo, da família. Bento XVI, Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, ele reforça as implicações dessa teologia, dessa antropologia na vida de sociedade. Ou seja, não tem como eu dizer que eu tenho essa dignidade se eu não respeito a dignidade do outro. Algumas questões teológicas, assim, né? Então nós podemos... A noção da imagem de Deus é o parâmetro para criticar a concepção de que tratam o ser humano como um mero recurso. Ou seja, não entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus é não respeitar sua liberdade, não respeitar sua dignidade, é fazer dele comércio, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ele é até meio assustador para dizer, fazer isso com uma criatura de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, com todas as capacidades, é você fazer um crime, né? É um pecado, é um crime fazer isso. Não entender a outra pessoa, não entender a vida da sua concepção até a sua morte como um querer de Deus, como uma obra de Deus. A concepção corpórea e espiritual é essencial para discutir temas muito atuais, como manipulação genética, aborto, eutanásia, a declaração de que a alma é criada por Deus e torna-se um critério decisivo para a inviolabilidade da vida humana. Ou seja, entender isso, crer nisso, defender isso, é postar-se no mundo de uma forma diferente daquilo que se pensa, porque quando eu posso manipular a vida humana, quando eu posso determinar quando ela começa ou quando ela termina, e eu uso argumentos muitas vezes meramente... A argumentação falha, isso não importa essa argumentação. Não me importa essa argumentação, ou seja, eu acredito nisso. Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma criatura criada por Deus, a sua imagem e semelhança, que tem seus dons, foi criada boa, foi restaurada pela graça de Jesus Cristo e tem como meta final viver a sua vida, se identificar com Cristo e estar diante de Deus na eternidade. É essa a nossa lógica. Se pessoas, grupos não entendem isso, cabe a mim, com a minha vida, com a minha autenticidade, com a minha perseverança, colocar uma pulga atrás da orelha deles, pelo menos. E a argumentação teológica, que esses pontos que resumem a antropologia teológica, a argumentação teológica que está contida neles é a ontologia da dignidade, ou seja, a criação à imagem não confere divinização natural, mas dignidade e vocação, fundamentos para, podemos dizer aqui, até mesmo para os direitos humanos, para a ética. A argumentação dentro da Sagrada Escritura, desses pontos, ela é muito bem concatenada com a Sagrada Escritura, com a tradição da Igreja, ou seja, a Escritura, Cristo é a plenitude de imagem, a graça é a conformação à imagem, a vida moral e sacramental é a adesão a essa realidade. Outro ponto que é chamado aqui dentro, a unidade de corpo e alma. Se afirmar que a alma criada por Deus e a unidade substancial, corpo e alma são só, impede o dualismo, que deprecia o corpo, e aí nós vamos para o caminho de heresias do passado, gnosticismo, ou também os naturalismos, que reduzem o ser humano apenas a corpo, né? O ateísmo prático, podemos dizer assim. Complementariedade e comunhão é outro ponto tratado nesses pontos agora e sintetizado. Criação do homem como homem e mulher. Expressa que a pessoa humana é, desde a origem, chamada à comunhão. Isso fundamenta a teologia do matrimônio e da família como primeira escola de comunhão e de transmissão da fé. Então, e
algo que é muito, muito importante, a justiça original. A revelação descreve o estado de amizade, de beatitude, de bem-aventurança da criação, que mesmo perdido com o pecado, é restaurado em Cristo. Daí decorre a centralidade dos sacramentos e da graça para a recuperação da plena realização. Implicações práticas isso, né? Na catequese nós podemos dizer que esses pontos devem suscitar a vida de entender que os textos bíblicos, eles não são mitos, mas uma forma de olhar para a criação, de olhar para os temas bíblicos de uma maneira acessível. Então, formar pessoas a reconhecerem a dignidade, a vocação, a missão naqueles textos, né? Que são simples, sim. O sentido da criação, a vocação cristã, a conformar-se a Cristo, né? E isso nos leva à dimensão comunitária. Família, paróquia, comunidade eclesial, ambiente, os ambientes para cultivar a imagem de Cristo. É ali que nós temos que ser exemplos. Nós temos que suscitar dentro de casa, na nossa paróquia, na vida em sociedade. E outro ponto, integração de corpo e espírito. Catequese ter temáticas fundamentadas em entender a dignidade da sexualidade, da afetividade, da castidade, uma boa catequese sobre o matrimônio, o que de fato ele é, né? E matrimônio e penitência devem basear nesses pontos da antropologia teológica do catecismo. Então, na catequese seria isso. Na moral, né? A inviolabilidade da pessoa humana, a prioridade da pessoa sobre as estruturas econômicas, sobre as estruturas políticas, né? A consequência disso, refletir muito. As políticas públicas, elas de fato são para o bem comum das pessoas, diante da dignidade que as pessoas têm? A bioética, os direitos humanos, eles devem ser avaliados segundo essa antropologia. Não é dizer assim, é porque é lei, resolve todos os problemas, não. Existem leis injustas e esses pontos, eles são para nós os fiéis da balança, né? Exemplo, a defesa da vida de uma criança no ventre da sua mãe, né? Oposição à eutanásia, a promoção da justiça social como expressão da dignidade humana. Então, entender quando é que de fato esses são os pontos que as leis estão defendendo, né? Porque uma lei que manda matar, ela é injusta por natureza. Ela não está respeitando a dignidade e a igualdade das pessoas. Então, esse tipo de coisa, o que tem por detrás disso? Quem é que está promovendo aquilo ali? Então, essa é a reflexão moral que esses pontos do catecismo nos levam a fazer com os nossos catequizandos, com as famílias dos nossos catequizandos. E na liturgia? Bom, a liturgia celebra e atualiza tudo isso que a gente falou aqui, a vocação do homem à imagem de Cristo. Eucaristia como ministério de comunhão, tanto que é o sacramento da comunhão, que torna visível essa comunhão trinitária. Ou seja, eu me encontro com Cristo na Eucaristia, né? Eu me encontro com Cristo na Eucaristia. Ele está comigo, ele está em mim, né? Valorizar festas como Corpus Christi para as pessoas entenderem que o corpo de Cristo é a igreja, nós temos comunhão. Sacramento, batismo e Eucaristia nos configuram a imagem de Cristo, né? O patrimônio sacramental expressa a vocação à comunhão, homem e mulher, a penitência restaura a justiça original ferida. E aqui, a pastoral litúrgica, ou seja, homilias, catequeses, grupos de reflexão, devem
explicar as ligações entre o mistério celebrado e essa vocação do homem à celebração. Enfim, esses pontos que são um resumo de toda a antropologia, nesses pontos do parágrafo 6 da primeira parte do Catecismo, eles sintetizam uma tradição bíblica, teológica, que afirma: o homem é portador de dignidade por ter sido criado à imagem de Deus. É chamado a conformar-se ao Filho encarnado, a Cristo. Vive na unidade do corpo e alma e se realiza na comunhão. Essa antropologia, ela é por si só a fonte de toda ação pastoral. Modela a catequese, que forma pessoas, que orienta, que leva à reflexão moral e que configura a liturgia como experiência de comunhão. Reafirmar e transmitir essa visão é a tarefa central e viva de todo catequista, de todo pregador, de todo sacerdote, de todo bispo, de todo cristão. Tornar viva essa dignidade que alimenta uma fé no presente, no nosso tempo, no nosso espaço, na nossa história. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. E esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.